Estamos aqui para a 19ª aula do nosso curso de elementos de geometria e topologia para físicos. Hoje nós vamos estar concluindo os elementos de topologia básica, para logo em seguida nós começarmos a discutir mais especificamente variedades diferenciáveis. Então hoje nós vamos ver mais algumas formas de construção e desconstrução de espaços topológicos novos a partir de espaços já dados. Tá? Muito bem. É difícil citar uma única fonte para esses temas. Nós já temos uma transição entre alguns livros de topologia, como o livro do Crossley, mas também tem elementos, por exemplo, tem bons apêndices com resumos de topologia já nos livros de variedades, manifolds, tá, pessoal? Esses são os dois básicos, os dois livros principais que eu devo usar, que focam em matemática pura e não aplicações. Na verdade, a partir da próxima aula eu vou focar muito mais no Rentelm e no livro do Baez, tá? Mas para esses elementos básicos, quando eu preciso de mais formalismos, essas aqui são duas boas fontes. Muito bem. Como que nós encerramos a aula passada? Nós encerramos a aula passada falando da topologia de subespaço, ou topologia restrita, ou ainda topologia induzida, tá bom? O que é topologia induzida? É aquela que a gente constrói para um subespaço de um espaço topológico, certo? Só que é óbvio que, sendo um subespaço, ele não vai ter exatamente os mesmos abertos do espaço original, maior do qual ele veio. Então, na verdade, a gente considera como abertos apenas as intersecções dele, subespaço, com os abertos do espaço original. Tá? Nós discutimos isso na aula passada. Certo? É uma ferramenta que já permite a construção de uma variedade enorme de novos espaços, subespaços topológicos, tá bom? E quando a gente considera funções em domínios restritos a esses subespaços, nós temos boas propriedades. Funções contínuas nos espaços originais são contínuas também nos subespaços topológicos, com a restrição do domínio, né? Claro que a gente fala aí de continuidade em relação à topologia induzida, a topologia restrita. Então, funções simples de adição, multiplicação, que sejam contínuas nos espaços maiores, também o serão nos subespaços. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos do que eu quero dizer com isso. Isso aqui é muito simples, muita gente já conhece, mas formalmente eu não falei nesse curso, eu precisava ter falado. Consideremos um subconjunto do R2, que nós vamos chamar de S1. Na verdade, vai ser a 1-esfera. Mas esse é só um nome chique para um conjunto que vocês já conhecem. Simplesmente é o nosso bom e velho amigo círculo unitário, no nosso plano XY, ou ainda no plano complexo, né, quando trabalhamos com conceitos iniciais de análise complexa. Tá? Então, é um conjunto de pontos que, quando a gente tem uma noção de distância, distam um da origem do plano. Tá? Agora, anotem. Eu quero falar aqui de esferas, porque elas são exemplos de espaços topológicos de variedades que vão aparecer o tempo todo. Só que eu vou querer falar do círculo unitário como um subespaço topológico. Subespaço topológico de quem? Do R2. Certo? O R2, com a topologia gerada pelas bolas abertas, certo? É um espaço topológico. Quando eu olho para esse conjunto de pontos, que a gente chama de S1, vamos ver um desenho dele aqui embaixo. Está aqui em preto. Ó, é um certo conjunto de pontos. Será que esse conjunto de pontos pode constituir um espaço topológico por si só? Vejamos. Para a gente poder falar disso, a gente tem que dotá-lo de um conjunto de abertos, de uma coleção de abertos nele, tá? Nesse conjunto reduzido, que satisfaçam esse conjunto de abertos, esses abertos precisam satisfazer os axiomas de uma topologia. Tá? Uniões arbitrárias de abertos serão abertos, intersecções finitas de abertos serão abertos, vazio e o próprio conjunto tem que ser abertos também. Então, quem são os abertos do S1? Nem sempre a gente vai estar falando explicitamente disso, tá? Mas sempre que a gente falar de uma certa superfície ou curva, ou um objeto reduzido, aberto é aberto nele, naquele conjunto. Então, vejamos. Olha aqui para o S1. Vocês estão vendo esse trechinho aqui do S1, que foi destacado em verde? Notem que tem bolas abertas nessas extremidades.
Pessoal, esse arco de circunferência é um aberto do S1. Por quê? Porque ele é o que resulta da intersecção do próprio S1 com, por exemplo, esse aberto O1, que seria um aberto do R2. Certo? A noção de topologia induzida, que a gente introduziu na aula passada, diz que os abertos do subespaço serão as intersecções do subespaço com os abertos do subespaço original. Claro que aqui você vê que tem um espaço ambiente R2 para você poder falar numa topologia induzida de subespaço. Então, o que seria? Aqui eu só coloco a fronteira. Na verdade, o aberto do R2 seria toda a região dentro desse retângulo aqui. A intersecção dela com o S1 daria essa região mais firmemente destacada aqui em verde, com exclusão das extremidades, porque era um aberto do 1. Ok? Tá? Notem que nós poderíamos ter um outro tipo de aberto. Olha só, tá vendo esse O2 aqui, cuja fronteira está pontilhada aqui? O2 é um aberto no R2. Só que ele vai induzir um aberto que é formado por esses dois arcos de circunferência disjuntos aqui, ó. Um aberto no S1. Bom? Então aqui, sendo bem explícito, ó, o S1 está em preto, o 1 e o 2 são abertos em S1. Então, quem eu chamo de 1 é esse trecho de arco de circunferência em verde. O 2 são esses dois arcos aqui, juntos. Eles constituem um único U2. Tá? E notem que a ideia é que cada um deles é a intersecção do próprio conjunto em questão com abertos do espaço ambiente. Tudo bem? Então, isso é para ser bem explícito. São esses os abertos do S1. Só que, já que eu estou falando do S1, a gente pode falar de outros espaços topológicos, análogos. Por exemplo, existe também um espaço S0. Tá? O espaço S0 é formado por apenas dois pontos, mais um e menos um. Pessoal, qual que é a ideia? Quando você pensa em distância, se o S1 era o conjunto dos pontos do R2, que distam um da origem, aqui é o conjunto dos pontos dos reais que distam um da origem. Ora, na reta dos reais, só quem dista da origem são dois pontos isolados, mais um e menos um. Como esses dois pontos isolados, na nossa noção usual, digamos assim, geométrica, cotidiana de dimensão, dois pontos isolados têm dimensão zero, a gente chama isso de S0. Notem que o nosso S1 tem algo a ver com o que a gente em física chama de dimensão 1. Isso aqui é um movimento unidimensional, só que circular, né? Se a gente tivesse uma partícula rodando aqui. Certo? Nós vamos ver que isso aqui será uma variedade de dimensão 1, quando nós definimos o que é variedade. Tá bom? É por isso que tem um a menos aqui, tá? Isso vale para o S2 também. O que é o S2? S2 é a 2 esfera. Mas não é que a gente fala 2 esferas só para superfície. Superfície de quem? De uma esfera no R3. Você imagina aqui o conjunto de pontos que distam em uma unidade da origem em relação à origem do R3. É R3, só que a superfície será um objeto localmente homeomorfo a um plano. A gente tem pequenas superfíciezinhas que poderiam ser coladas para formar a superfície esférica. Então, como vai ser dimensão 2, porque seriam planinhos, a gente chama isso aqui de S2. Quando definimos variedade, será uma variedade de dimensão 2. Bom? Em geral, nós temos N esferas. Então, podemos dizer aqui conjunto de pontos do Rn mais 1 que distam 1 da origem. Certo? Vai ser uma variedade de dimensão N, embora eu não tenha definido isso para vocês ainda. Por isso que a gente chama de Sn. Tá bom? As topologias induzidas nesses casos são diferentes, né? No primeiro caso, do S1, é uma topologia induzida. Aliás, do S1 não, do S0, uma topologia induzida dos reais. Do S2 é uma topologia induzida a partir do espaço ambiente R3. E a N-esfera Sn vai ter uma topologia induzida a partir de um espaço ambiente Rn mais 1. Tá bom?
Por que eu estou falando disso? Para ilustrar um pouco melhor a ideia. Eu vou parar de falar disso, mas a gente tem que prestar atenção no que são os abertos, porque a gente pode ter curiosidades, tá? Olha só. Imagina que você tem um intervalo 0 a 1 contido na reta real, tá bom? Do ponto de vista da topologia da reta real, todo mundo vai dizer que esse intervalo aqui é fechado, certo? Agora, quando eu o enxergo como um subespaço e passo a falar em termos da sua topologia, que é induzida da reta real, olha só o que vai acontecer. É claro que se a gente pegar qualquer intervalinho que a gente chamaria de aberto nos reais, e esse cara está dentro do meu intervalo 0,1, ele vai ser aberto também. Mas olha só que coisa curiosa. Tá vendo esse intervalo aqui? Aberto em A, fechado em 1. Ninguém chamaria esse intervalo de aberto na reta real. Só que ele é aberto na topologia induzida. Por quê? Porque ele é a intersecção do subconjunto dado com algum aberto dos reais, tá bom? A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. O que é chocante, que eu estou querendo mostrar, é que apesar de ter isso aqui, na topologia induzida ele é aberto. Esse cara aqui também, fechado, incluindo o zero aqui desse lado. E, na verdade, o próprio intervalo 0,1, pessoal. Certo? Em qualquer espaço topológico, o próprio conjunto é um aberto. Isso faz parte dos axiomas. Então, apesar da gente chamar isso aqui de um intervalo fechado em relação à reta real, a topologia padrão da reta real, em relação à sua própria topologia, ele tem que ser um aberto. Tá? Então, sendo bem explícito com esses exemplos que eu gritei aqui, olhem, por exemplo, para esse cara aqui. Ele não é a intersecção do próprio subespaço com um aberto na reta real? Por exemplo, este aberto aqui, ó. Notem que eu fiz um pequeno truquezinho aqui. Eu considerei um aberto que vai à esquerda desse zero. Então, quando fizer a intersecção, o zero incluído está aqui dentro. Tá bom? Tá? Então, isso aqui é um aberto na sua própria topologia induzida. Nunca vamos ficar detalhando isso, mas cuidado com as afirmações sobre abertos. Tá bom? Aqui foi algo que eu já mencionei aqui no começo da aula, na primeira página. Com a topologia induzida, uma restrição de uma função contínua também é contínua. O que é uma restrição? É você diminuir o domínio. Eu poderia ter aqui uma função entre espaços topológicos x e y, tá? Só que se acontecer de eu ter um certo subconjunto do domínio com imagem restrita, a imagem de que fica contida num R, que não precisa exaurir o espaço topológico Y, olha o que pode acontecer. Nós podemos pegar esses subconjuntos Q e R, torná-los espaços topológicos com as suas topologias induzidas. Então, funções aqui para a gente sempre serão entre espaços topológicos, tá, pessoal? Então, a afirmação aqui, isso aqui é um teorema que deveria ser demonstrado, se a sua função original de x para y, espaços topológicos, for contínua, a restrição de f ao domínio Q, tradicionalmente a gente indica isso dessa forma, ela também será contínua. Bom, então nós temos não só máquinas de produzir agora novos espaços topológicos, como subespaços, mas nós temos máquinas de produzir funções contínuas. Restringe a sua função contínua. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma função do R2 que fosse contínua, por exemplo, olha aqui, imagina que você tem uma função do R2, não, do R3, ó. Uma função do R3 nos reais, f de x, y, z igual a x mais e, tá? Eu não demonstrei, vejam no Crossley, que adição, multiplicação, as operações usuais são contínuas. Normalmente a gente faz isso em cálculo quando tem espaços métricos, né? Dá para fazer com topologia geral também. Eu não tenho tempo para trabalhar isso. Mas ninguém duvidaria que uma adição fosse uma função contínua. Ó, essa função aqui, estaria imaginando que você poderia pegar qualquer ponto do R3. Tá bom, só que se eu definir uma função em que eu pego pontos apenas da superfície esférica ali no R3, o nosso bom e velho S2, e siga uma regra parecida, pegue pontos daquele conjunto e faça x mais e, essa função também é contínua, porque essa adição aqui era contínua. Tá bom?
Esse nome que eu dei G aqui, nada mais é do que a restrição da F ao S2, a 2 esfera. Tudo bem? Olhem aqui com calma. Tá bom? É a mesma regra. Eu só disse que eu restringi o domínio. Tá? Não provei nada, estou apenas apresentando informações para vocês, né? Aleguei sem demonstração que as restrições são contínuas. Ok. Tem outros conceitos aqui que não tem como fugir, pessoal. Então, eu preciso falar para vocês, né, ainda dessas técnicas de construção e desconstrução. Agora, é da topologia produto. Notem que a topologia induzida, a gente ia com um subespaço topológico, um espaço menor. E como eu posso construir espaços maiores? Ora, se nós tivermos dois espaços topológicos, X e Y, eles vão ter topologias associadas a eles, né, pessoal? Que às vezes a gente omite. Mas existe uma topologia de X, existe uma topologia de Y. Ora, mas nós podemos pegar os conjuntos de pontos e podemos fazer o produto cartesiano. O produto cartesiano de dois conjuntos é uma operação que todo mundo conhece. X cartesiano Y. Tá bom? Será que esse conjunto admite uma topologia, digamos assim, natural? Alguém poderia pensar, farei o produto cartesiano das duas topologias. Não, isso não será diretamente a topologia. A gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Tá? Na verdade, nós vamos dotar esse produto cartesiano de uma topologia produto. Quem é a topologia produto? É a topologia gerada por conjuntos do tipo, por todos os conjuntos do tipo A cartesiano B, sendo que A é um aberto do primeiro espaço topológico e o B é um aberto do segundo espaço topológico. Pessoal, lembra daquela história de base? Pois é, o produto cartesiano das duas topologias não é a topologia do produto cartesiano. Ela não é, mas ela é uma base. Se você pensar, portanto, em todas as uniões arbitrárias dos elementos formados por produtos cartesianos de um elemento da topologia de X e de um elemento da topologia de Y, isso é uma base. Então, a união dos elementos desse conjunto gera a topologia que nós queremos, mas não é uma igualdade, tá bom? Vamos tentar ver um exemplo para isso aqui? Olha só. A gente pode fazer o produto cartesiano da reta real por ela mesma. Nós gostaríamos já intuitivamente que isso tivesse algo a ver com R2, tá certo? Então vamos ver. O produto cartesiano dos reais com a topologia produto, que eu acabei de definir, é homeomorfo ao R2, que a gente conhece, com a topologia padrão. Aí vocês podem dizer, mas não é a mesma coisa? Sim e não. Notem que quando nós pensamos no R2, nós pensamos na topologia gerada por todas as bolas abertas, não é isso? Então, notem que nós podemos ter um aberto, como essa fronteira aqui em rosa. E se nós pensarmos, por exemplo, no conjunto de todas as bolas abertas, isso é uma base, porque a união de toda e qualquer bola aberta contida no conjunto gera o aberto, esse aberto aqui, tá certo? E, na verdade, se pensarmos em todos os abertos do conjunto como um todo, do R2, nós geramos todo o R2. Mas notem que a topologia produto, pessoal, vai ter termos assim, ó. Como a gente vai estar pegando uniões de intervalos abertos e fazendo produto cartesiano por uniões de intervalos abertos, esses produtos cartesianos serão retângulos de fronteira aberta. Então, isso aqui vai ser uma base. E a união de todos os possíveis retângulos ou já pré-uniões de retângulos abertos sem superposição é como se fosse um molde, a gente consegue encher qualquer aberto aqui. Então, a gente acaba gerando os mesmos abertos. É como se eu fosse moldar esse aberto aqui em rosa, ou com as bolas, ou com esses caras aqui. Então, notem as topologias, esses espaços reais, cartesiano reais, com a topologia produto, e o R2 com a topologia padrão que vem das bolas, sim, mais do que homeomorfos, eles são essencialmente o mesmo. Mas notem que são construções diferentes. Tá bom? E acho que isso aqui ilustra bem, pessoal, por que a topologia produto não é
produto cartesiano das duas topologias. Ela é gerada pelo produto cartesiano das duas topologias. Por quê? Porque nem todo aberto é necessariamente da forma de retângulos, tá bom? Mas, com todos os retângulos abertos possíveis, em suas possíveis uniões, eu gero qualquer aberto. É um processo parecido com um limite, né? No sentido da gente ir ajustando a nossa base ao formato, digamos assim, do aberto que nós desejamos moldar. Bom? Pessoal, hoje já conversamos então sobre topologia induzida, que nós tínhamos introduzido na aula passada. Falei aqui muito rapidamente da topologia produto. Tem uma série de exemplos de novos espaços que poderiam ser construídos com a topologia produto. Não tenho tempo de ficar listando aqui todos os exemplos. Peguem um livro como o do Crossley para ler os exemplos. Infelizmente, não dá tempo, tá? Mas sempre que aparecerem exemplos, eu vou introduzindo novos espaços topológicos. Agora eu preciso falar de mais uma construção chamada topologia quociente. A topologia quociente eu considero um conceito difícil. Alguns livros tentam ser um pouco mais intuitivos e nem sempre eu acho que isso ajuda, tá? Então eu talvez tenha sido aqui um pouco mais técnico, mas eu tentei casar aqui um pouco de intuição com formalismo para dar uma visão que talvez seja mais completa, mesmo para um primeiro contato, tá bom? Pessoal, topologia quociente é uma forma de simplificação de espaços topológicos, de construção de espaços topológicos em algum sentido reduzidos, mas que não é exatamente subespaço. Tá? Isso vai ser muito importante quando a gente fizer construções visuais do tipo, pega um certo conjunto, recorta e cola. Tá? Isso é algo muito falado em discussões intuitivas sobre topologia. O que significa colar duas partes de um conjunto que você recortou e agora você vai colar? Que diabos é isso? Tá? A gente precisa da topologia quociente para a gente entender isso. Quando você tiver algum tipo de superfície que você recortou ou que você tinha duas pontas soltas e colou duas arestas, por exemplo, quando você cola, você está fazendo pontos que antes eram distintos virarem o mesmo. São esses pontos que foram colados. Então, a gente precisa de uma noção matemática do que significa dizer que alguns pontos são o mesmo. Então, aqui eu vou fazer uma pequena digressão de teoria de conjuntos, que muita gente já conhece, mas eu não introduzi formalmente nesse curso, então eu preciso fazer isso agora, para quem nunca viu, que é falar o que é uma relação de equivalência e o que são classes de equivalência. Tá? É mais simples do que parece. Tá? Vamos lá. Uma relação de equivalência, eu vou representar aqui, como muitos textos representam, por uma letra til. A gente usa isso para similar, não é isso? É uma relação em um conjunto S, então ela é uma formalização de uma identificação entre elementos, dizer que elementos são iguais. Tá? Vamos lá. Tecnicamente, que meleca que é essa? Você tem um conjunto. A gente sabe fazer produto cartesiano de dois conjuntos, não é, pessoal? Tá bom. A gente acabou de ver isso quando a gente discutiu a topologia produto. Agora, faça um produto cartesiano de um conjunto por si próprio. Por exemplo, a gente acabou de fazer isso também, né? O R2 é reais, cartesiano reais. Tá? Mas a gente vai dizer que se houver condições especiais, não nesse produto cartesiano, mas num certo subconjunto desse produto cartesiano, nós vamos dar um nome especial para esse subconjunto. Então vamos lá. A nossa relação de equivalência, esqueçam o que vocês achariam no sentido intuitivo sobre relação. Relação aqui para mim é um subconjunto do produto cartesiano. Tá bom? Em que nós vamos dizer que um certo par ordenado pertence a esse subconjunto, e a gente indica isso dessa forma, A similar a B, se todo ponto for similar a si mesmo. Parece muito abstrato e sem sentido, né? Pessoal, essa é a propriedade reflexiva. Eu, na hora de escrever, troquei aqui, tá? Reflexiva, eu comigo mesmo.
Se um ponto é equivalente a outro, o outro é equivalente a um. Tá bom? Nós chamamos isso de propriedade simétrica da relação. E nós temos aqui uma transitividade. Se dois pontos A e B são equivalentes, mas B também é equivalente a C, necessariamente A será equivalente a C. Isso para quaisquer pontos que a gente pegue no nosso conjunto. Tá? A gente chama isso de transitividade. Que diabo é isso? E por que isso tem a ver com pontos serem equivalentes ou não? Digiram essa leitura aqui com mais calma, mas vamos diretamente a um exemplo. Bom? Antes de mais nada, eu só destaco o seguinte. Sabe uma noção que essa a gente já viu, que é você particionar um conjunto? Imaginar que um conjunto é uma união disjunta de subconjuntos, tá? Você quebrou em partes. Sempre que você tiver uma relação de equivalência, você tem uma partição. Sempre que você tiver uma partição de um conjunto, você tem ali uma relação de equivalência. Como assim, professor? Vejamos. Há um exemplo aqui, ó. Eu inventei um exemplo aqui de um conjunto pequeno com apenas 4 pontos para nós visualizarmos, tá bom? E eu inventei uma partição. Eu quis dizer que eu tinha aqui 2 singletos, que são os pontos A e C, e deixei aqui os pontos B e D dentro de um mesmo subconjunto. Então, isso foi uma partição, porque o S foi particionado na união deste conjunto aqui, com este conjunto aqui, e com o conjunto restante. Uma união de objetos disjuntos que gera o espaço todo. Isso é uma partição. Aí o que eu vou dizer? Ora, nesse caso, o elemento A de S, ele só é equivalente a si próprio. Tá bom? Ele só é equivalente a si próprio, porque não tem ninguém que viva na mesma classe de equivalência dele. Eu inventei essa classe de equivalência, tá? Mas o fato é o seguinte, ele vive sozinho. Só que olha só, o que diabos é a minha relação de equivalência? Eu não disse que ele é um subconjunto do produto cartesiano de S por L mesmo? De S por ele mesmo? Então eu tenho que ter pontos ordenados. Pares ordenados, desculpa, pontos ordenados não faz sentido. Pares ordenados de S dentro dessa minha relação de equivalência. Eu sei que eu tenho que ter lá dentro. Eu perdi aqui, eu errei. Uau, eu errei coisas aqui, tá? Eu vou corrigir. Desculpe-me, errei. Olha só, eu tenho aqui AA, tem que estar aqui dentro. Beleza? Eu tenho que ter CC. Faltou e eu errei, eu vou corrigir isso. Faltaram os pares ordenados BB e DD. Faltou aqui, estão só 4 pares ordenados aqui dentro, isso está errado. Faltaram BB e DD. Porque todo e qualquer ponto do meu conjunto tem que ser equivalente a si próprio, tá? Então, por favor, não, eu vou mandar notas de aula retificadas depois. Faltaram BB e DD. Só que além desses caras reflexivos, AA, BB, CC e DD, quem mais entra nessa minha relação? Simplesmente entram outros pares que mostram equivalência. No caso, pelo meu conjunto, B e D são equivalentes, porque eu construí a relação graficamente dessa forma. Então, o par ordenado BD tem que estar aqui. Só que também tem que estar o par ordenado DB. Tá? Esse é um jeito formal da gente dizer que a gente tem objetos equivalentes. Tá? Então, nós teríamos, nesse caso, 3 classes de equivalência. E como que a gente representa, como que a gente dá nome para essas classes de equivalência? Podemos pegar qualquer um dos representantes da classe e a gente tradicionalmente coloca um colchete. Tá? Então, nós temos a classe A, que é a classe de todos os pontos de S que são equivalentes a A. No caso do meu exemplo, é trivial porque é só ele. Temos a classe C, que também é trivial porque é só ele. E temos a classe B. E não, eu não estou perdendo ninguém. Agora, eu poderia ter escrito isso aqui, ó, como
classe D. Isso é igual, porque a classe de B é a mesma classe de D. Certo? Não importa qual é o representante que eu uso para dar um nome para a classe. Eles são diferentes representantes da classe. Tá bom? Notem que eu indiquei aqui os conjuntos, né? Esse conjunto da partição é a classe de equivalência de A. Esse aqui é a classe de equivalência de C, e aqui nós chamaríamos esse conjunto de classe ou de B ou de D. Para que isso? Vocês vão ver para quê. Eu não consigo definir a topologia quociente, pessoal, sem eu ter formalmente uma relação de equivalência, tá bom? Vamos ver isso. Pessoal, sabe qual é a loucura? Nós tínhamos, nesse exemplo anterior, um espaço com 4 pontos, A, B, C, D. Nós vamos inventar agora um novo espaço que não é um subespaço, porque eu não vou estar pegando esses mesmos pontos. Eu vou inventar um espaço novo formado pelas classes de equivalência. Eu quero considerar o que eu vou chamar de espaço quociente, que é o espaço formado pelas classes de equivalência. Pessoal, se o espaço original S tinha 4 pontos, A, B, C, D, o espaço quociente tem 3 pontos, que são a classe classe de B e a classe de C. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente trata como pontos as classes desse novo espaço que a gente chama de espaço quociente. Certo? Notem que isso é um processo de simplificação, porque nós saímos de 4 pontos para 3 pontos. Só que não necessariamente esses pontos são pontos escolhidos, né, do outro conjunto. Tá? Tem uma estrutura aí de relação de equivalência para a gente chamar o que são pontos. Notem que o A, a classe de A, é um novo ponto que veio de A. Você vai dizer, 1 para 1? Não, porque aqui eu tinha 2 caras e agora eles são um único ponto. Quando nós colarmos 2 arestas de borda de uma superfície para formar uma nova figura com novas propriedades topológicas, os pontos inicialmente distintos que forem colados serão um único ponto. Eles vão virar uma classe. 2 pontos de um espaço virarão um só. Essa é a ideia. Bom? Tá, professor, mas eu não quero só formar o espaço quociente, eu não quero só... Tá bom, eu entendi que agora eu tenho um novo espaço com novos pontos, que são as classes de equivalência. Mas a gente está falando de topologia. Eu consigo gerar uma família de abertos nesse novo conjunto, nesse espaço quociente? Sim. E esse novo espaço quociente com uma topologia adequada será um espaço topológico. A questão é como que eu defino aberto nessa coisa. Certo? O que vai ser isso? Esse é o grande pulo do gato, certo? Pessoal, todos esses conceitos surgiram do trabalho de anos de vários matemáticos, tá bom? Antes da gente falar, tentar definir o que é a topologia quociente, eu preciso dar nomes, ó. Olha só. A gente dá um nome para o espaço quociente, que é esse nome aqui, é o conjunto dividido pela relação. Pessoal, isso é um nome para o espaço quociente, um nome super tradicional que está em todos os textos, tá bom? Então, ó, no exemplo acima, S dividido pela relação, o espaço quociente, é o conjunto formado pelas classes de equivalência A, B, C. É isso, é o nome que a gente dá. Notem que eu podia ter particionado S de outra forma. Isso teria gerado outra relação de equivalência, certo, pessoal? A gente teria outras classes de equivalência. Tudo depende da relação que eu defini, com que eu estou trabalhando. Ou numa visão mais geométrica de como eu colo diferentes partes de uma superfície minha para formar uma nova figura. Tá? A resposta para a gente caminhar para a construção da topologia reside na projeção natural. Pessoal, olha só, temos uma função que a gente pode construir aqui. É a função que diz o seguinte: dado um ponto do espaço original S, em que classe que ele vai parar? Será que tem uma função que diz qual é a classe em que o cara vai parar? Sim, pessoal. Aqui é uma função bem natural, que a gente chama de projeção natural na relação,
que é, tem um ponto do espaço S e me dê qual é a classe em que ele vai parar. Tá bom? Então, no caso do exemplo anterior, B vai para a classe B. Mas o D também iria para a classe B. Ou para a classe D, porque o meu representante não importa. Então, você sempre pode pôr o próprio ponto aqui dentro, tá bom? Então, essa é a projeção natural. Por que eu estou falando disso? Porque eu preciso dessas funções para definir a topologia. Vamos lá, a abstração maior. Tá? O espaço quociente, na verdade, ele só merece o nome espaço quando ele se tornar um espaço topológico, porque ele estará sendo munido da topologia quociente. O que diabos é a topologia quociente? Pessoal, imaginem um subconjunto do espaço quociente. Pessoal, isso aqui podia ser o parzinho de classes A e B. Classe A e classe B. Vocês lembram que para formar topologias nós temos que pegar subconjuntos do conjunto em questão. Agora o conjunto em questão é o espaço quociente. Você vai formar um subconjunto dele. Tá bom? Então esse U aqui é um certo subconjunto já do espaço quociente. Esse cara será aberto? Nós vamos dizer que esse cara é um aberto e vamos incluí-lo na topologia quociente se e somente se a pré-imagem dele... Caramba, a pré-imagem dele vive aonde? Ih, fiquei confuso, peraí. O π manda pontos do espaço original, que já tem abertos, esse cara já é um espaço topológico, manda para uma classe de equivalência. Tá bom. Agora eu pego um conjunto de classes de equivalência, que é um subconjunto desse cara, e faço a pré-imagem. Pessoal, eu volto para cá. Peraí, se eu pego um subconjunto daqui e faço a pré-imagem para voltar para cá, eu vou ter um subconjunto de S. Com subconjuntos de S podem ser abertos ou não. Mas o lance é, isso é um subconjunto, essa pré-imagem é um subconjunto do espaço topológico S. Então aqui, para esse cara, faz sentido eu perguntar, ele é aberto? Ele pertencia à topologia que eu já tinha lá no meu espaço topológico S? Pessoal, se sim, se for um aberto, se essa pré-imagem for um aberto, eu vou dizer que esse subconjunto do espaço quociente será chamado de aberto também, e ele vai entrar aqui na minha topologia. Topologia de quem? Do espaço quociente. Muito abstrato, eu sei, certo? Reflitam sobre isso e notem, tem algo que deveria ser demonstrado aqui. Professor, quem disse que se eu pegar todos os caras que passam nesse teste, eu realmente formo uma topologia? Pessoal, isso deveria ser demonstrado. Fora a abstração, isso é mais fácil do que parece. Por quê? Vocês devem se lembrar das propriedades da pré-imagem que eu detalhei para vocês. Pessoal, pré-imagens de uniões são uniões de pré-imagens. Pré-imagens de intersecções são intersecções de pré-imagens. Pré-imagem se comporta muito bem. Então, vocês devem se lembrar que os axiomas de uma topologia se referem a uniões arbitrárias e intersecções finitas. Então, na verdade, é bem mais fácil do que parece. Porque as uniões e intersecções destes caras, a partir do momento que eles estão definidos como pré-imagens, vão vir facilmente das uniões e intersecções dos abertos do espaço topológico original. Bom, tentem fazer isso, pensem nisso, eu não estou colocando formalmente como um exercício, mas pensem nisso e vocês acham isso em qualquer texto, tá bom? Então isso, pessoal, é uma definição. Quais subconjuntos do espaço quociente eu vou batizar de abertos? São aqueles cujas pré-imagens são abertos na topologia do espaço original. Tá bom? E aí vocês vão verificar que uniões arbitrárias desses caras são caras do mesmo tipo. E intersecções finitas desses caras são caras do mesmo tipo. Tá bom? E que o próprio espaço quociente e o vazio também satisfazem isso. Então isso é uma topologia. Tá? Ela é
isso deveria ser demonstrado também, ela é a mais fina, a mais refinada topologia em que π é contínua, tá bom? Então, aqui tem uma noção de construção de funções automaticamente contínuas. Uau, que coisa horrorosa, né? É muito abstrato. Eu considero essa ideia muito abstrata. Vamos tentar ver exemplos aqui. Pessoal, não serão exemplos formais. A definição foi bem formal, mas eu vou tentar ilustrar qual é a ideia. Nós não temos tempo para trabalhar muito mais, né? Vou tentar tirar dúvidas de vocês, se vocês precisarem. Olha só, vamos ver um exemplo? Vou tentar visualizar alguma coisa. Pega o intervalo fechado na reta real de 0 a 1, fechado na topologia padrão. E vamos definir uma relação de equivalência. A gente vai escolher a relação de equivalência. A relação de equivalência vai ser assim: as extremidades são equivalentes, são pontos equivalentes, e só elas, tá bom? Então, eu vou dizer que 0 é equivalente a 1, 1 é equivalente a 0, mas qualquer outro ponto x entre 0 e 1, excluídas as extremidades, não é equivalente a nenhum outro x' que viva ali também, tá bom? Simplesmente cada ponto x será equivalente apenas a si próprio. Os únicos caras que não são equivalentes apenas a si próprios são 0 e 1, tá bom? Então, eu tenho que ter aqui um monte de pares ordenados na minha relação de equivalência XX, infinitos. Todos os caras entre 0 e 1. Eu tenho que ter o 0, 0. Eu tenho que ter o 1. Todos esses caras, então, estão iguais, né? Os dois elementos dos pares ordenados. Os únicos caras não iguais, os únicos pares ordenados com elementos não iguais são 0, 1 e 1, 0. Tá bom? Mas eu não vou escrever isso aqui, não. Estou só dizendo que tem uma relação de equivalência em que eu identifico 0 e 1. Então, vamos lá. Olha só. Pessoal, aqui eu tenho limitações na representação gráfica que eu posso fazer. Eu mostrei aqui o 0 e o 1 como equivalentes com a mesma cor. Só que cada ponto da reta real não é equivalente a nenhum outro. Só que como que eu ia pontilhar isso aqui com cores diferentes para cada cara? Então, os caras que estão em verde, eles não estão todos em verde, porque, por exemplo, esse aqui é equivalente a esse. Não, de jeito nenhum. Os caras que estão em verde são apenas equivalentes a si mesmos. Tudo bem? Tá? Eu não tenho como fazer um desenho diferente disso. Os únicos caras que são equivalentes a alguém que não é si mesmo são 0 e 1. Tá? Então, olha só o que isso quer dizer. Geometricamente, é como se a gente pegasse essa extremidade e ligássemos com essa. Ok? E aí, o que aconteceria? Vamos tentar fazer uma analogia informal e física. Se você tivesse uma partícula vindo aqui, ó, ela vai sair daqui, automaticamente ela desaparece, vem aqui e continua a sua navegação. Pessoal, é óbvio que nós introduzimos uma periodicidade que não existia e não existe no intervalo I. Certo? No espaço de pontos I, não tem essa periodicidade. Mas agora a gente vai considerar um novo espaço, que na verdade é o espaço quociente. Quem é o espaço quociente do intervalo fechado original que a gente tinha, em relação, né, considerado em relação à relação de equivalência, o quociente pela relação de equivalência que eu defini, identificando 0 e 1. É um novo conjunto de pontos. Os pontos agora são classes de equivalência. Só que a gente tenta fazer uma representação geométrica desse novo espaço assim, com alguma periodicidade. Pessoal, um ponto, não é que você vai ter um ponto aqui verdinho e esse mesmo ponto está aqui. Aqui eu teria o X, aqui eu teria X entre colchetes, eu teria a classe de equivalência dele. Esses desenhos não vivem no mesmo espaço. Aqui é um espaço que eu teria os pontos do conjunto S, aqui é um espaço em que eu teria os pontos do conjunto quociente, do espaço quociente. Percebem? Tem um formalismo aqui. Aqui estaria um X, aqui estaria X entre colchetes. A classe de equivalência de X. Nesses pontos, que são classes de equivalência,
nós temos outra figura. E essa figura é o S1. Essa é a abstração para a gente dizer que nós teríamos pego esse ponto e teríamos colado aqui. A gente olha para essa figura como se fosse um barbantinho, e aqui um barbantinho com extremidades coladas, mas os pontos do barbantinho não são equivalentes. Uns vivem no espaço, outros vivem no outro espaço. No espaço quociente. Tá? Eu grito aqui para vocês, isso é um resultado técnico que envolveria a construção de funções contínuas, demonstração, mas o fato é, esse espaço quociente é homeomorfo ao S1. Ok? Tá? Então, essa é a loucura da topologia quociente, de todas essas construções quociente. Nós temos uma série de construções quociente em matemática, isso existe em álgebra linear, em álgebra abstrata, em geral, temos aqui em topologia. Essas construções quocientes significa, temos pontos de um espaço original, alguns deles serão considerados equivalentes entre si. Nós inventamos um novo espaço em que os pontos são as classes de equivalência, e esses novos espaços podem ser identificados com coisas que a gente já conhece. Tá bom? Então, isso aqui, como eu disse, é possível demonstrar. Por exemplo, no livro do Lorentu, tá? No capítulo de construções quociente dele. Tá? Ele demonstra formalmente o homeomorfismo, é construído um homeomorfismo entre esses dois espaços. O resto dessa discussão vai ser visual e não formal, tá? Pelo caráter do nosso curso. Vamos ver outras construções. Pessoal, essa próxima construção aqui é absurdamente importante, por mais intuitiva que ela vá ser, mas para sugerir por que a gente vai precisar de variedades diferenciáveis, tá bom? Pessoal, nós identificamos dois pontos ali como um ponto, não foi isso? Nós identificamos um ponto com o outro nessa construção. Na verdade, nós poderíamos dizer que nós tínhamos um certo subconjunto do I, que é o conjunto formado pelas extremidades, que foi identificado como um ponto. Isso não era claro. Você pensou, não, eu só identifiquei um ponto com o outro. Mas nós temos uma ideia mais geral, que é pegar todo um subconjunto e identificar como um só. Isso pode acontecer, tá bom? Então, olhem aqui. Pessoal, isso aqui é um disco no R2. Isso aqui é um disco no R2. Disco aberto ou fechado, professor? Eu vou chamar de D2 o disco fechado no plano. Então, eu não pontilharia do jeito que eu fiz aqui. Eu teria feito uma linha contínua para sugerir como D2 o disco fechado no plano. Só que eu quero dar um nome especial para a borda dele. Uma notação que eu já tinha usado para fronteira, para borda, é colocar um del antes do conjunto. Então, del D2 seria a borda do disco fechado. Esse desenho aqui não está fechado. Tá bom, pessoal? Olha qual é a construção que a gente vai fazer. Nós vamos definir aqui uma relação de equivalência de nós tirarmos aquela borda. Na verdade, nós não vamos tirar. Nós vamos identificar todos os pontos de fronteira como sendo equivalentes entre si. Eu vou fazer uma construção formal em que qualquer ponto dentro, aqui no interior do disco D2, qualquer ponto do interior, só é equivalente a si mesmo. Eu não vou fazer nenhum cara ali dentro ser equivalente a nenhum outro, tá bom? Mas todos os da fronteira serão todos equivalentes entre si. Então, isso equivale, na construção do espaço quociente, a eu pontilhar isso aqui, trocar todos os pontos da fronteira em um ponto. Esse ponto aqui, ele está até elevado, mas ele não vive no R2, no R3, ele vive no espaço quociente, como um ponto separado. Tá bom? Não existem mais os pontos da fronteira. Esse desenho que está sendo feito aqui já é o desenho do espaço quociente de D2 dividido pela relação de equivalência de identificação da fronteira. Uau! Então vamos lá. Qual é a minha relação de equivalência? Toda borda, toda fronteira é um único ponto. Então, repito, o que está sendo desenhado aqui, pessoal,
já é análogo a esse S1. Eu não desenhei o análogo aqui. Bom, tudo bem. Esse cara aqui não é o I original, né? Na verdade, são coisas iguais. É como se fosse isso aqui, sendo mais preciso. Porque aqui eu fiz a identificação. Tá? Então tá aqui. Esse camarada, identifiquei a borda. Agora, a minha alegação aqui é o espaço quociente formado quando eu tenho o disco fechado, tá? Mas faço o quociente dele pela relação de equivalência, identificar pontos da fronteira como um único ponto, a gente vai obter aqui no espaço quociente um espaço homeomorfo ao S2. E uma forma da gente visualizar isso é visualizarmos deformações contínuas desse conjunto aqui. Imagina que você pudesse ter uma cordinha bem no meio aqui desse disco e você fosse puxando ela para baixo, enquanto esses pontos aqui poderiam estar... É como se fosse um elástico de um saco. Pronto. Acho que essa é a visão mais precisa. Você pode ir apertando as cordas do seu saco para fechá-lo, como se fosse uma mochila com elástico. Tá bom? Então, a gente pode ver que esses caras, que não existem mais, porque a fronteira já foi excluída para virar um ponto, você poderia ir puxando esse saco, fechando a sua extremidade, para você chegar tão perto quanto você queira disso aqui, ó. Uma deformação contínua em que a gente estaria quase vendo a superfície esférica que constitui o nosso SS2. Esses caras aqui chegam tão próximos uns dos outros quanto a gente queira, mas tem um buraco. Tudo bem, mas não tem buraco, porque na verdade eu tinha excluído aqueles pontos de fronteira e deixado como um pontinho separado. Se eu trouxer esse pontinho aqui de volta, certo? Como um ponto adicional, na verdade eu chego no S2. Demonstrar isso exige algumas páginas de demonstração. Tem essa demonstração no livro do Crossley, quando ele discute topologia quociente, tá? Mas o fato é, o espaço quociente que nós construímos com a relação de equivalência dada é homeomorfo a 2 esfera. É homeomorfo a esfera de pontos equidistantes da origem com distância 1 no R3. Tá? Isso mostra o seguinte: sem o ponto extra, um recorte aberto do plano do R2 não poderá ser deformado para reconstruir todo o S2. Eu preciso do ponto extra para fechar esse buraco. Pessoal, isso aqui vai querer dizer que não, por mais que localmente a 2 esfera seja homeomorfa a um plano, pense em qualquer recortezinho, qualquer retalho do S2 pequeno. E você planifica aquilo. Isso aqui é muito parecido com um plano. Sim, mas não existe um único plano que pudesse cobrir toda a 2 esfera. Faltaria o ponto extra. Só quando eu faço essa construção quociente que eu chegaria no S2. O aberto sem o ponto extra não dá o S2. Tá? Então, isso vai ser essencial para a nossa construção de variedades diferenciáveis, porque variedades diferenciáveis serão espaços topológicos localmente euclidianos, mas tipicamente nós vamos precisar de vários retalhos euclidianos costurados para poder encher o todo, toda a variedade. Nós estamos vendo aqui que um único retalho euclidiano, sem o ponto extra, é incapaz de encher o S2. Então, ela não é uma variedade como um todo homeomorfa ao R2. Eu preciso de, no mínimo, 2. Na verdade, eu não vou precisar do ponto. A gente pode pensar, na verdade, em 2 retalhinhos. O buraco que um deixaria seria coberto pelo outro. Bom? Mais construções, para a gente caminhar para o final da aula. Mais construções quocientes. Vejam essa. Imagina que a gente tem um conjunto
Nós temos um conjunto aqui que é cheio. Seria todo o quadrado do plano R2, 0, 1, 0, 1. Tá bom? Um quadrado unitário. A origem não estaria no centro, a origem estaria aqui, se você quiser ter algo mais explícito. Então, de 0 a 1, de 0 a 1. E eu vou, dado esse espaço topológico Q, eu poderia ter essa chapa fechada aqui, Q, certo? E eu adotaria da topologia padrão, seria um espaço topológico. Mas aí eu vou construir uma relação de equivalência que é a seguinte: eu não mexo nas arestas horizontais desse meu quadrado. Um ponto daqui continuará a ser um ponto daqui, e ele só é equivalente a si mesmo. Mesmo para esse ponto, mesmo para esse ponto, o mesmo para os caras lá de baixo. Eles são pontos que mantêm a sua autonomia, eles não são equivalentes a ninguém. Só que nas arestas verticais, eu vou construir uma relação de equivalência. Eu quero dizer que esse ponto aqui será equivalente a esse. Esse ponto aqui será equivalente a esse de mesma ordenada. Esse ponto aqui será equivalente a esse. Então, notem que é uma construção diferente da que a gente fez nos dois exemplos anteriores. Nos dois exemplos anteriores, nós pegávamos um subconjunto de pontos e fazíamos todos serem equivalentes a um só. Tá bom? Agora, não. Esse ponto será equivalente a esse, mas não será equivalente a esse. Pessoal, essa é a construção em que essa aresta será colada com essa. Então, no espaço quociente, tá? No espaço quociente, quando eu vou colar esse cara nesse, eu vou ter uma figura que vai ter o formato de um cilindro. Eu deveria ter feito aqui, talvez, uma geratriz do cilindro, que seria o ponto, sugerindo que seria a linha de intersecção dessas duas. Mas a ideia é que você pegue o seu quadrado e o feche. Tá? Aqui o seu quadrado e você o feche, para formar um cilindro. Então, essa construção geométrica, colar os dois lados dessa folha de papel, digamos assim, certo? É uma construção quociente e o resultado é algo que a gente chama de cilindro. Tá? O espaço quociente é o homeomorfo a um cilindro. Você formaliza isso com uma relação de equivalência. Pessoal, a gente poderia ter leis matemáticas precisas para dizer o que é essa relação de equivalência, tá bom? Isso a gente consegue dizer, certo? Se você me der esse quadrado de 0, 1, 0, 1 aqui, cartesiano 0, 1 com cartesiano, né, com outro intervalo 0, 1, a gente consegue dizer, se x for 0 e se x for 1, você vai dizer que esses dois caras são equivalentes se tiverem o mesmo y. A gente formaliza isso. Um pouco mais curioso é se a gente tivesse o mesmo quadrado, tá? E a gente fizesse uma outra construção de uma relação de equivalência. Como no caso anterior, eu não mexo nesses pontos aqui. Cada um desses pontos mantém sua autonomia. Mas eu poderia dizer que esse ponto aqui seria equivalente a este. A gente tem como formalizar matematicamente isso, certo? Se eu tivesse uma distância D aqui, eu vou pegar uma distância D em relação à horizontal mais baixa aqui, para eu definir essa equivalência. Tá? E assim por diante. As ordenadas seriam complementares. Se a gente fizer uma construção como essa, é uma relação de equivalência. Eu construo a relação de equivalência que eu quiser. Qual é o espaço quociente formado e dotado de uma topologia? Vai ser um espaço homeomorfo, o que a gente chama de uma faixa de Möbius. Essa é aquela construção que todo mundo já ouviu falar, que você deveria fazer. Você tem uma tirinha de papel, ao invés de pura e simplesmente colar as duas extremidades para formar um cilindro, você dá uma pequena torção e só então você cola. Essa é uma figura muito interessante, porque quando nós falarmos de orientação de variedades, né, superfícies aqui, essa aqui é um objeto, é uma variedade não orientável, não existe lado de dentro e lado de fora. Imagino que a maioria de vocês conheça aquela figurinha, né, aquela construção. Você pode imaginar uma formiguinha navegando pela face de fora dessa fita. Aqui, nós já estaríamos vendo a formiguinha, porque ela está voltada para a gente. Só que ela vem navegando aqui, 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 está por essa face. Agora ela vem pela face de dentro.
Acompanhem o meu mouse fingindo que é formiguinha, mas vocês devem ter acompanhado que agora nós não estaríamos vendo a formiguinha, que ela estaria oculta pelo papel. Ela continua vindo oculta pelo papel, está oculta, oculta, oculta. Imaginem-na. Agora, quando ela dá essa volta, ela volta a aparecer para a gente. Então, agora a gente estaria vendo a formiguinha novamente. A faixa de Möbius, principalmente depois dela aparecer no último filme dos Vingadores, né, tendo sido apontada como essencial pelo Tony Stark. Ele construir a máquina do tempo dele, ela não poderia faltar nesse nosso curso de elementos de geometria e topologia para físicos. Pessoal, topologia consciente é bem complicada, mas eu tentei fazer aqui uma mistura de formalismo e de intuição. Eu pretendia falar um pouco mais de variedades diferenciáveis já nessa aula, mas a aula já ficou longa, tá? Então, essa sessão a gente começa na próxima aula. Mas teve uma discussão muito importante sobre isso, motivando isso, que foi essa história de um recorte aberto do plano não ser homeomorfo ao S2 sozinho. Eu precisava ter algo mais. Esse algo mais era uma fronteira que, na verdade, tornou-se equivalente a um ponto isolado. Aí eu conseguiria fazer. Certo? Um aberto sozinho não enche o S2. Precisaremos de vários, colar vários recortes. E vai ser isso que a gente vai fazer na próxima aula. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Apenas aguardem o fim da gravação.